Fala, galera do sétimo ano, matutino e vespertino. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, continuando o nosso assunto de temperatura. Na última aula falamos dos tipos diferentes de termômetro, agora a gente vai falar de dilatação e contração dos corpos, né? O que é um corpo? O corpo ele é formado por matéria. O que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, página 214, a gente vai estar trabalhando aqui com o nosso livro de ciências. Por favor, pegue o livro, acompanha, né? Faça as anotações, faça os mapas conceituais e a gente vai estar discutindo esse assunto. O que vem a ser contração e dilatação dos corpos? É o seguinte: quando o corpo está quente, quando a temperatura faz com que o corpo esquente, o que acontece? As coisas aumentam de tamanho, isso é chamado de dilatação. Quando, por exemplo, um metal ou um fio de energia, quando a temperatura está quente, o que acontece? Esse metal ou esse fio de energia, ele vai ficar o quê? Maior, mais longo. Agora, quando a temperatura está fria, o que vai acontecer? Esse metal ou esse fio de energia, ele vai o quê? Se contrair, vai diminuir de tamanho. Então, quando está quente, aumenta, quando está frio, diminui. Isso acontece com todos os corpos, todos os objetos. Então vamos ver aqui no livro. Um portão de metal pode funcionar bem no inverno e emperrar no verão. Você já percebeu uma coisa dessas? Isso ocorre porque, em geral, os corpos mudam de tamanho quando a temperatura varia. Quando resfriados, diminuem. Quando aquecidos, aumentam. Esse fato é denominado de dilatação e contração. Uma barra de metal ou um fio de eletricidade dilatam-se no verão, ficando mais longos. O oposto acontece no inverno. Então foi o que eu disse para vocês. O tamanho dos corpos, o tamanho dos objetos, eles vão variar de acordo com a temperatura. Se a temperatura estiver quente, os corpos vão aumentar de tamanho, como uma barra de metal ou um fio de eletricidade. Eles ficam mais longos. Quando a temperatura está fria, o que vai acontecer? Esses objetos vão diminuir, né? O tamanho deles vão encolher através da temperatura fria. Isso é chamado dilatação, aumento, contração, diminui, né? Então vai regredir, vai diminuir de tamanho quando está frio e aumentar quando está quente. Foi o exemplo que eu dei para vocês da fazenda. Antigamente, fazendeiros, pessoas que faziam a cerca lá, colocava o arame muito esticado. E aí a temperatura estava muito quente, né? Estava muito calor, o que acontecia? Rebentava toda a cerca. E aí eles descobriram isso e começou a fazer mais, colocar o fio ali não tão esticado, colocar ele mais bambo, né? Mais bambo um pouquinho. E aí não vai correr o risco de arrebentar o arame quando estiver muito quente, né? Então, ele deixando ali mais solto, né, digamos assim, a temperatura quente não vai arrebentar aquele arame. Então isso é dilatação e contração dos corpos. Dilatação quando a temperatura aumenta e aumenta o tamanho do objeto. E frio, né, a contração é quando a temperatura está fria, faz com que aquele corpo ou aquele objeto diminua de tamanho. Então essa aí é a dilatação e contração dos corpos. É outro termo aí importante, outro conceito importante a respeito de temperatura, né, que nós tínhamos que trabalhar aí. Valeu, galera, muito obrigado. Assine o canal aí, deixa o like, comenta aqui embaixo e assine as notificações. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos.